Hoje eu tô com uma convidada mega especial, então estou aqui com Beatriz Vargas, que tá aqui do outro lado. Especialista em desenvolvimento web na parte de front-end, formada em análise e desenvolvimento de sistemas e é a principal professora do treinamento ZPro, que é um novo curso que a gente está lançando aqui na Escola de Sites, focado na parte de desenvolvimento. Então, Bia, é um prazer enorme estar aqui com você, analisando os sites dos nossos alunos. Em terceiro lugar, a aluna ficou em terceiro lugar, foi a Emily Amaral. Parabéns, Emily, com o site pincelare.com.br. A gente vai primeiro falar dos pontos fortes do site e depois algumas sugestões de melhoria, não seriam nem críticas, assim, porque não é à toa que esses sites estão no top 3, que realmente tem muito mais coisa boa a não ser sugestão de melhoria, mas no fim das contas, assim, esse site ficou muito, muito bom mesmo, viu, Emily? Meus parabéns, ele ficou muito bem montadinho para um site, um one-page, assim, institucional, ele tá completamente redondinho, assim mesmo, e qualquer cliente com certeza ficaria bem feliz de receber um site desse tipo, então tá de parabéns aí pelo capricho e tudo mais. De pontos fortes nesse site, uma coisa que eu destacaria bastante, assim, é, em primeiro lugar, o planejamento da estrutura dele, né? Porque, como eu falei, o site ele tá realmente bem redondinho, todas as seções foram muito bem pensadas, dá para ver que os elementos ali, eles estão enquadrados dentro de uma estrutura fixa, não tem nada, por exemplo, muito espaçado ou muito apertadinho, todos os elementos estão bem harmoniosos ao longo da página também. O Bruno tá mostrando aí o print completo, né, da página para vocês conseguirem ter essa visão geral, mas só da gente olhar, assim, essa visão geral, a gente já consegue ver que tá tudo bem amarradinho, né? O principal fator dessa estrutura, desse site que mereceu o terceiro lugar, foi a estrutura, a diagramação tá bem feita, Sim. A escolha das cores também, composições e a harmonia das cores ficou muito boa. Eu ia comentar sobre isso, inclusive essas cores, né, esse amarelo um pouco mais saturado, assim, esse azul, são cores que são difíceis de combinar, viu? Mas a Emily conseguiu deixar ali o site bem harmonioso e com um tom mais alegre também, né, mais coloridinho e tal, com alguns detalhes também que se destacam. Ela usou vários elementos de design bem legais, como, por exemplo, aqueles ícones personalizados, se você quiser abaixar um pouquinho ali para a parte dos serviços. Isso, nessa parte aí Esse também. né? Uhum. Isso, tem vários elementos que complementam o design também e dão ali um quê de personalização na página, fica bem legal. Esses elementos também, esses ícones, dá para ver que eles foram bem planejadinhos, porque eles têm o mesmo traçado, são todos personalizados, não é aquele negócio ali padrão que a gente vê em todos os sites, ó. Todos eles são combinando bem certinho e de acordo com o contexto do site, né? Eles têm a mesma temática e isso eu vou comentar no próximo, no segundo colocado, que achei que fugiu um pouquinho disso, mas é muito comum para você que tá no início aí, tá começando a desenvolver sites, você começa com uma ideia às vezes e aí você perde a consistência. Uma ideia às vezes boa, um conceito legal, e aí conforme você vai desenvolvendo as sessões, você vai perdendo a consistência. Aquele conceito inicial, ele mudou muito. E aí o site ele fica meio, uai, o que tá acontecendo aqui? Era um conceito, agora é outro. E aqui, esse uso dos ícones é um tipo de exemplo legal de que olha como ficou consistente o uso de todos os ícones, tem o mesmo traçado, tem a mesma cor, tem a mesma temática e tem até alguns elementos similares, né? Que é a tinta escorrendo assim, que ficou bem legal, né? Isso. E dá para ver que foi tudo bem realmente planejado, assim, pensadinho para o contexto do site. E pode parecer até algo bobo, assim, algo simples, né? Que a gente já vê normalmente nos sites, mas faz toda a diferença, cara. Quando você dá uma planejadinha, assim, dá um capricho nessas partes, é uma personalidade que não é qualquer tipo de página que você vai ver por aí que vai ter esses detalhes, né? Essa atenção aos detalhes. Então, meus parabéns, Emily, de verdade, assim. Foi uma página muito, muito bonita. Um último ponto que você comentou sobre as cores, né? E de fato, de novo, pensando em quem tá mais começando, é ousado você colocar fundos com uma cor muito forte. Mas beleza, vamos para os pontos a melhorar. Qual que seria um dos primeiros pontos aí que você separou pra gente? Como eu falei, né, no início, tipo, são sugestões mesmo de melhoria, nada disso é regra, não tá nada escrito em pedra, assim, mas alguns pontos, assim, de atenção que eu diria nessa página, né, em específico, primeiro seria, por exemplo, em relação à estrutura. É claro que no início, assim, eu falei que a estrutura realmente está muito boa e tal, e agora eu tô falando que sugestão de melhoria seria a estrutura, mas realmente, assim, é porque não chegou a ser um erro, mas é só um pontinho de atenção que poderia elevar ainda mais, assim, a qualidade dessa estrutura. Por exemplo, seria em relação a essa primeira dobra. Olha, como vocês podem ver, nessa primeira dobra aqui, dá para ver que ela tá bem montadinha, essa imagem
imagem que ela tá pegando muito bem com esse fundo assimétrico que tá aqui do lado. Mas, em primeiro lugar, esse ponto aqui, ó, da nossa chamada de ação principal, quando a gente analisa em um dispositivo assim que tenha pelo menos uma tela HD, a gente pode ver que a largura máxima dessa nossa chamada de ação principal, ela não foi totalmente planejada, ela poderia ter sido um pouquinho mais pensada para se adaptar a esse tipo de dispositivo também. Isso porque, em primeiro lugar, ela passa um pouquinho da extremidade máxima do grid do restante da página, ó, e essa questão da estrutura é muito importante de se pensar. Essa nossa chamada de ação aqui, ela passou desse extremo aqui, né, da estrutura do site, e isso pode incomodar um pouquinho tanto a parte da leitura como também o visual. Porque quando a gente consegue pensar aqui numa largura máxima, né, um grid, é só vocês imaginarem que todos os elementos de um site ficam dentro de uma caixinha, e eles não saem, né, não saem das paredes dessa caixinha. Então, se a gente colocasse, por exemplo, uma caixinha aqui com a largura máxima nesse ambiente, essa nossa frasezinha, ela não passaria dessa caixinha e aí ela ficaria bem em qualquer tipo de dispositivo. Outro detalhe também é essa parte aqui da imagem de destaque. Ela ficou uma imagem legal, e eu sei que muitas vezes a gente não tem total controle disso, tá, gente? Porque na maioria das vezes são os clientes que fornecem a imagem pra gente, então a gente não tem total controle desse tipo de coisa. Mas, principalmente por ser uma imagem de destaque, eu achei ela um pouquinho pixelada, tá? Dá pra ver aqui quando a gente dá um zoomzinho aqui na imagem, a gente aqui quando dá um zoom demais, ele desconfigura aqui. Mas dá pra ver aqui uma pixelada na imagem de perto, que dá essa impressão, assim, de imagem de má resolução, né? O que não necessariamente tá forte aqui, não tá tão visível realmente, mas de qualquer maneira, então, por ser uma imagem de destaque, a gente precisa ter um cuidado um pouquinho maior para poder trazer uma imagem ali de boa qualidade, né? Que a pessoa, ela vê ali, ela entra no site, ela já tem um bom visual, tanto na parte da estrutura do site, como também da imagem que ela tá vendo, e sempre encontrar ali o melhor equilíbrio entre otimização e a imagem de boa resolução também. Ter a melhor otimização com a imagem ainda em boa resolução no nosso site. Não adianta você ter uma imagem muito com 1 KB que não existe, não tem imagem nenhuma e tal. Mas também não adianta você ter uma imagem com a qualidade impecável que não vai ser perceptível e vai só pesar no site, né? O que eu senti falta, eu sei que você fica... E, galera, quando a gente vai criando um site para um cliente, a gente muitas vezes vai ficar dependendo das imagens que o cliente tiver, e às vezes ele não contratou um fotógrafo, não tem uma imagem de uma qualidade muito boa. Mas eu senti um pouco de falta pra Emily, que fez o site de feedback, e para vocês que estão ouvindo, de dar uma pequena tratada nessa imagem do cliente e aumentar um pouquinho a saturação e talvez diminuir um pouco as sombras no rosto dele, deixar ele um pouquinho mais claro, pra ele, ainda mais porque ele tá num ambiente iluminado, digamos assim, então ele tá meio escuro, assim, meio que nas sombras, então eu aumentaria um pouquinho a saturação, talvez um pouquinho o contraste, talvez um pouquinho ali da iluminação nele, que ia destacar mais, ainda mais para uma primeira dobra. Então, e esse tipo de modificação, galera, é extremamente fácil de fazer, tá? Nossa, eu vou precisar aprender Photoshop. Não, você consegue. Dá para fazer no próprio Elementor, mas eu acho que é melhor fazer em outro ambiente, mas daria para você fazer no próprio Elementor com os filtros de imagem, mas é basicamente qualquer editor de imagem faz isso, a saturação Photopea, Canva. Total, eu faria esse pequeno detalhe. E aí eu acho que a gente pode até comentar sobre a imagem lá de baixo, ou você tem algum outro ponto? Não, dessa primeira dobra aqui seria isso. Se você quiser comentar mais alguma coisa. Que eu ia comentar que nessa imagem daqui de baixo, ela tá um pouco mais bem iluminada. Eu acho que não acho que foi feito um tratamento, mas ela já tá um pouco mais bem composta. Só que a modificação que eu faria aqui, eu não sou muito fã de fazer esses cortes em perna ou parte dos membros assim da pessoa, porque a composição aqui ficou legal, mas ele ficou muito comprido. E aí o rosto dele, que é uma das informações mais importantes, porque, e tem vários estudos sobre isso, né? Você bate a olho numa página, o seu olho vai pro... Tem uns estudos de eye tracking, né? Que é o traqueamento da onde que o seu olho vê mais. Rosto chama muito atenção. Nosso cérebro é programado para identificar rosto. Então, muito legal esse uso de pessoas ao longo da página, mas eu tentaria fazer esse corte aqui, um pouco acima da cintura, tá? Não mostrar regiões de partes íntimas e ia conseguir dar um pouco de zoom maior no rosto dele e no logotipo. Tende a ficar mais, uma composição mais agradável, mais elegante, tá? Então eu faria essa modificação. Na via das dúvidas, escolha aqui pela altura, por exemplo, da cintura para cima, assim, até o rosto, que muito provavelmente não vai dar errado. É a parte fundamental de se mostrar. Total. Outra questão também é em relação à altura das linhas. A gente sempre, quando a gente faz uma página, a gente tem que pensar muito na legibilidade daquilo que a gente está colocando. Que não adianta nada a gente fazer um site super bonito, mas no fim das contas que as pessoas vão ter dificuldade de ler. Não necessariamente aqui deu uma prejudicada, mas quando a gente olha aqui em alguns pontos, ó, por exemplo, nos títulos a gente vê que eles estão mais apertadinhos e nos textos eles estão mais espaçados. Então ter essa harmoniazinha assim de alturas de linha, do quanto que você tá deixando o seu texto legível para as pessoas, com certeza pode elevar ainda mais a usabilidade da sua página. E por fim, o outro detalhezinho também aqui é a questão da harmonia dos espaçamentos. Gente, respiro é um dos pontos assim
assim, principais para qualquer tipo de design, sabe? Para você conseguir ter um bom design, você tem que pensar em espaçamentos. E, né, aqui, se a gente parar para dar uma olhadinha assim um pouco mais minuciosa, a gente pode ver que, por exemplo, nesse banner a gente tem um espaçamento maior desse lado do que aqui embaixo. E esse é o tipo de coisa que inconscientemente às vezes acaba incomodando as pessoas, tá? Aqui ainda tá sutil, tem páginas que poderia ser bem pior. Você deixar, por exemplo, uns cantos muito apertadinhos e outros super espaçados, isso faz toda a diferença. Então, a gente sempre tem que tentar prestar muita atenção ali, por exemplo, na legibilidade, nos espaçamentos na página, né, nos respiros e, é claro, ali nas cores gerais que a gente está utilizando. Então, acho que só esses apontamentos assim a mais, só para frisar esses pontos. Eu gosto de, inclusive, por exemplo, nessa seção que você está aqui, se uma estrutura ficou com 2 linhas, eu gosto de tentar manter as outras também com 2 linhas. Ah, mas o cliente me passou um texto específico. Mas é tranquilo você fazer algum jogo de palavras, ou às vezes dar um enter no momento que vai fazer uma quebra de linha. Então eu gosto desse tipo de estrutura também. É sempre bom quando a gente tem algum tipo de elemento dentro da página que, como até o Bruno comentou ali, né, por exemplo, se a gente tem 2 linhas em um elemento, tenta fazer 2 linhas nos outros também. Isso é trazido por causa do princípio da consistência desses mesmos elementos, né? Esse aqui de baixo, a gente pode ver que, por exemplo, esse ícone aqui, ele é clicável, a gente tem um link clicável aqui, mas os outros dois não seguem essa mesma consistência. Isso pode prejudicar um pouco ali a experiência do usuário, porque ele tenta clicar em um canto, ele vê que é clicável, aí ele vai aqui para poder clicar no e-mail, para poder mandar a mensagem para a pessoa e ver que aquilo não está clicável também, pode ficar meio confuso sobre o que é clicável, o que não é. Então, ter ali esse cuidado de prestar atenção na usabilidade que a pessoa vai ter na versão final, tá? E outro detalhe também, mais uma vez em relação à legibilidade, é um pouco de cuidado em relação ao tamanho das fontes. Aqui, ainda dá para ser visível, ainda tá num estado ok, mas eu acredito que se ela tivesse colocado uma fonte um pouquinho maior, principalmente para as pessoas que já têm ali uma certa dificuldade de leitura, para ajudar essas pessoas, poderia tornar a usabilidade ainda melhor, porque aqui tá com uma fonte, para vocês terem noção, no tamanho 13, então se tivesse ali, por exemplo, no 14, 15, com certeza poderia ter trazido uma legibilidade um pouquinho melhor, tá? Abaixo de 15 pixels, a fonte, ela precisa realmente, assim, você dar uma boa pensada se precisa mesmo, porque pode prejudicar a leitura das pessoas. Vamos lá, vamos pro nosso segundo lugar. Quem ficou em segundo lugar foi a Graziele Bastos. Então, essa aqui é a visão geral. E, Bia, se você já quiser ir comentando sobre os pontos fortes que a gente anotou. Bora lá, beleza. Primeiro ponto forte, né, o visual. Foi um site que deu para ver também, foi muito bem pensado, tanto na questão das estruturas, dos títulos, dos elementos, né, a parte de manipulação das imagens também, do visual, foi muito bem pensada para poder sempre levar ali para aquela mesma linha da identidade visual que ela trabalhou desde o início. A escolha e o uso das cores também, particularmente essa escolha das cores, eu gosto demais, assim, esse degradê entre rosa, azul, roxo, acho que fica muito chique, principalmente para esse tipo de estilo, assim, que ela fez, que foi um tema mais dark, né, um dark minimalista. Então, assim, é um site que visualmente está muito bonito, foi bem pensado também, as manipulações das imagens, a escolha e manipulações das imagens que tem foram muito bem feitas. Então, assim, meus parabéns mesmo, que ficou um site, assim, muito, muito bonito mesmo. Show! Vamos agora para os pontos a melhorar. De novo, o site está muito bem feito, está muito consistente. A gente está sendo só bem chatinho aqui, né? Chato no limite, porque eu acho que é importante. Sempre tem alguma coisa para melhorar, e eu acho que é importante para vocês que estão começando e estão criando sites. Acho que é um bom material para vocês melhorarem o seu trabalho. A gente vai melhorar sempre. Então, não entenda isso como uma crítica ali muito forte, mas é só alguns pontos que a gente corrigiria, assim, ou faria um pouco diferente. O primeiro ponto que a gente notou foi em relação a essa parte aqui do título, que apesar de estar bem bonita, a gente viu que ele foi aqui feito por uma imagem, né? E que às vezes, assim, pra gente conseguir fazer alguns efeitos e tal, é mais difícil da gente aplicar isso mesmo no elemento de texto ou de título, mas de qualquer maneira, mesmo que não tenha um efeito visual tão alto assim, esse tipo de aplicação, ele pode ser um pouco prejudicial para o site, aí a gente tem que contrabalancear, né? Aquilo que os prós e os contras da gente usar cada coisa. Quando a gente pensa num título de site de venda, é muito importante que, primeiro, ele não prejudique o rendimento, o que uma imagem, né, consequentemente, mesmo bem otimizada, pode fazer. E outro detalhe também é a questão do ranqueamento do Google. Esse título principal, ele tem um fator de indexação no Google muito alto dentro de uma página. E quando a gente utiliza uma imagem, ela não pode indexar tão semanticamente, assim, de uma forma tão importante como um título nesse mesmo local, em formato de texto mesmo, indexaria. Então, se você está pensando ali numa busca orgânica, né, de estar realmente mostrando a sua página no Google, evite usar imagens como títulos para não ter esse tipo de problema e para melhorar o SEO aí da sua página, tá? Total. O que, no caso de páginas de venda, muitas vezes elas não vão ser ranqueadas. Então, não é necessariamente um problema.
problema. Mas é legal que você entenda se isso pode ser um fator para o teu cliente ou não. De que, não, ele é uma página de produtos perpétuos, né? Então, tá sempre disponível, as pessoas sempre têm que conseguir achar essa página. Cara, esse é um fator importante. O título H1 aqui na primeira dobra, é legal que você consiga trabalhar um texto realmente escrito para ranquear. E, né, mesmo ali não tendo esse problema do fator do ranqueamento, ainda também tem que pensar nessa questão da otimização. A primeira dobra, ela é muito importante de ter um bom rendimento para qualquer tipo de página de venda no geral, né? Isso aí é indispensável. E se você está colocando uma imagem a mais, aí tem que ver se aquilo vai pesar ou não na renderização da página, tá? Show. E outro detalhezinho também é em relação aqui ao botão, a gente falando aqui de importância, né, do que aquilo, o que é indispensável para uma página de venda. Uma coisa que é indispensável é ali os pontos de conversão, e a gente tem as conversões a partir das nossas chamadas de ação. As chamadas de ação são aqui os nossos botões, né, onde o usuário vai executar alguma ação. Em qualquer tipo de página de vendas, a gente precisa pensar, em páginas no geral, tá, gente? Botão, ele precisa chamar atenção. Exatamente. Ele tá ali para a pessoa bater o olho e já ver que ela precisa executar alguma ação e que ela pode clicar ali que ela vai executar alguma coisa. E esses botões aqui, apesar de bonitos e estarem aqui alinhados com o design da página no geral, eles poderiam estar tendo um pouquinho mais ali de destaque, né, para a pessoa conseguir notar assim de cara que ela consegue executar ali uma ação. Não precisa necessariamente ser igual a gente vê em algumas páginas, por exemplo, a página tá toda laranja e a pessoa mete lá um botão verde-lima com bolinhas roxas assim. Vermelho, horrível, né? Não precisa disso, galera. Não precisa disso. Não precisa sair da identidade visual, tá? Não precisa ficar um negócio papagaiado, mas pelo menos trazer um pouquinho mais de destaque para aquilo que você está fazendo. E pode ser por medidas simples, por exemplo, se a pessoa aumentar um pouquinho aqui o botão, engrossar um pouquinho essa linha, já traria um efeito maior aqui de destaque. Colocar, por exemplo, uma cor sólida atrás, né? Para ele preencher mais ali o espaço ou até mesmo um degradê nele aqui. Você consegue fazer um degradê no próprio botão. Outra opção seria esticar ele um pouquinho mais, porque um elemento maior, ele chama mais atenção naturalmente, né? Então ele poderia já estar o tamanho desse container todo aqui, por exemplo. Né? Isso, sabe uma abordagem também que eu acho que eu faria, Bia? Pelo menos quando passar o mouse por cima, você ter o degradê que foi criado aqui. Para quando você passar o mouse, você ter uma chamada de atenção muito maior, assim. Eu pelo menos faria isso. Fica como ponto-chave essa atenção de que botões, eles precisam de um destaque para a pessoa executar aquela ação, né? E não necessariamente a gente precisa complicar muito essa situação ou sequer também fugir da identidade visual para poder chamar essa atenção, tá? Não precisa de nada mirabolante. Outro ponto em relação a essa questão aqui dos respiros. A gente sabe muito bem, acho que todo mundo aqui já deve ter uma certa ideia de que design poluído é horrível, que quando eu entro num site assim que tem um monte de coisa misturada e tal, já me dá vontade de sair na hora. Mas, em contrapartida, quando a gente entra num site também que tem muito espaço vazio, sem preenchimento, isso também dá uma sensação de vazio e a gente sente que a gente poderia preencher um pouquinho melhor esse espaço aqui. Então, a chave de tudo é sempre equilíbrio, né? A gente precisa ali encontrar um pouquinho de equilíbrio entre essas duas coisas. E aqui no design da Graziele, apesar de estar muito bonito, a gente sentiu a falta ali de alguns preenchimentos em alguns espaços que tem essa falta de preenchimento aqui, como, por exemplo, nessa parte que o Bruno está mostrando, um pouco mais embaixo aqui, também. Total. Porque esse meio, inclusive, na primeira dobra ele é muito importante. E parece que aqui, olha, é um pouco do mesmo feedback que a gente passou. Ai, meu Deus, perdi o site aqui. Aqui. Dado pincelado. O mesmo feedback aqui de que esse espaçamento estava muito maior do que esse daqui de baixo. A mesma coisa aqui. Olha como esse espaçamento está muito curto e esse daqui até o próximo objeto está muito distante. É mais ou menos a mesma ideia, só que em vez de ser vertical, agora a gente está trabalhando aqui na horizontal, né? Então, esses dois elementos eles podiam estar um pouco mais próximos e ficar mais aconchegante, digamos assim. A ornamentação ia ficar melhor. E às vezes, para preencher também um pouquinho esse espaço, tem algumas técnicas que são bem úteis, como, por exemplo, você usar ali alguma texturinha para poder preencher aquele espaço no geral, né? Colocar uns elementozinhos, por exemplo, de degradê, umas sombrinhas em alguns espaços. Já preencheria e, ao mesmo tempo, não ficaria aquele negócio, não tiraria a graça aqui dessa imagem do NFT no início, total, né? Só de, olha, novamente, que o espaçamento, né? Olha como é que tem esse espaçamento aqui, tem mais ou menos esse botão de entrar. Aqui tem um botão de entrar de diferença e aqui tem nem meio botão de entrar. Então, me indica que essa seção aqui, ela devia estar um pouco mais para a direita. E aí ia ficar mais, os pesos dos elementos iam ficar mais equilibrados. Isso. Uma seção ali embaixo, né? Também ali, ó, tem além de não tá dando muito essa sensação de simetria, porque, né, tem um espaçamento em cima e tem um espaçamentozão assim embaixo, tem esse respiro muito grande nessa parte de baixo. Tem ali uma falta de preenchimento, tipo, pela quantidade de texto e o tamanho da imagem do lado, que poderia ser melhor equilibrado aí para dar tanto um espaçamento simétrico em cima e embaixo, talvez alinhando esse texto aí ao centro, como talvez também tentando
tentando equilibrar aí o tamanho da imagem e o texto lateral também, para os dois não causarem esse espaçamento muito grande, assim, Vazio essa aqui. falta de... Isso, esse vazio. Total. Às vezes algum Exatamente. elemento de composição aqui flutuando nessa região também poderia ficar interessante. Aumentar o texto, que nem você comentou, diminuir a imagem. Tem várias formas. E, inclusive, isso que você comentou é porque, assim, a gente que está nessa área, né, acaba virando um hábito a gente ficar acompanhando as principais tendências, né, os sites do mês do Elementor e não sei o quê, dar uma olhada geral todo dia, pelo menos no Behance, no Dribbble, enfim, né, nos sites de referência que a gente sempre vê. E essa questão aí de elementos de composição flutuando está cada vez mais em alta também. Opção bem legal de implementar. Vamos para mais alguns pontos rapidinho para a gente ir para o nosso primeiro lugar. Um outro ponto seria, primeiro, a questão dos títulos, que eu achei que, assim, eles tiveram um destaque muito pequeno em relação ao texto em si. Eles, além do tamanho, assim, o peso, eles estariam pequenininhos em comparação com o restante das coisas, o que não traz muito um destaque. Tipo, a pessoa não bate o olho e já pensa, isso aqui é o título, tal, essa sessão é sobre isso. Então, acho que os títulos, eles sempre precisam se destacar, né? Não precisa ser necessariamente muito grande, mas acho que da forma que tá, ainda chamou muito pouca atenção. Esse primeiro módulo mesmo, essa primeira sessão, dá para ver que o título, ele tá bem pequenininho em cima, parece só que é um destaque do texto de baixo, não que é necessariamente um título. Ainda mais comparado com esse título que ficou incrível, né? E aí depois ele dá uma morrida. Esse conceito, ele não é trazido muito de novo, assim, nos títulos. Talvez poderia ser uma forma legal de trabalhar. E outra questão também, ainda em relação ao título, ainda trazendo aquele conceito de consistência que a gente falou desde o site passado, que a gente viu, né, que, por exemplo, o título ali dos bônus e o FAQ ali embaixo, ela até utilizou esse efeito, assim, de título atrás com mais opacidade, né, mais transparentinho e tudo mais, só que isso não foi utilizado em todos os títulos, inclusive que foi um efeito bem legal e poderia ter sido mais utilizado aí para poder trazer essa consistência mesmo ao longo de toda a página, trazer essa consistência, assim, quando a gente decide implementar alguma coisa no design, trazer isso para os outros elementos que a gente já colocou também e dar uma incrementada aí para poder destacar ainda mais o título. Me parece que o que aconteceu foi o seguinte, começou fazendo um título aqui de uma forma, aí começou a experimentar, deixa eu fazer um título com bônus grandão aqui. E aí chegou, eu acho que no final aqui, chegou num formato muito legal, que foi essa estrutura de título. Só que aí isso não foi passado para as sessões anteriores, que era o comentário que eu tinha falado aqui, de que esse site que ele teve uma consistência bem legal com os ícones, e às vezes isso não acontece. Então fica muito de olho se você, porque é normal você ir tendo ideias no desenvolvimento. Então essa aqui foi uma ideia, por exemplo, que ela não foi utilizada novamente, né? Então, essa ideia ficou muito legal. E aí essa outra ideia ficou muito legal. Aí essa outra ideia ficou muito legal. E aí em algum momento você vai ter que decidir qual que é a ideia central, qual que é a temática principal desse site e o que eu vou usar aqui de estrutura. Significa que todos os títulos precisam ser nessa estrutura? Não. Mas seria legal ver isso aqui, talvez, nos alunos, que eu acho que ia ficar bem interessante. Nos bônus, que já foi utilizado, só que ficou faltando um pouquinho. E talvez aqui em conteúdo. Eu acho que teria trazido mais personalidade e mais essa consistência. Iria distribuir um pouco mais, né, ao longo da página, para ir lembrando ali daquele conceito, essa personalização que você criou para o layout que você desenvolveu. Ia destacar mais os títulos. E esse problema de consistência, inclusive, também aconteceu em um outro detalhinho, como, por exemplo, a questão da separação de cores. A gente viu que você usou um cinza mais escuro para poder se destacar do preto, né, em algumas sessões. Aqui, ó, a gente pode ver que, por exemplo, nessa parte aqui dos diferenciais, você usou um cinza um pouco mais escuro para poder dar esse contraste, né? E ao longo também desses diferenciais, você colocou uma linha bem discreta que deu ali uma elegância e ao mesmo tempo também ajudou a pessoa a perceber que tem essa separação desse box pro restante. Mas aí ao longo da página, quando a gente vai ver, primeiro, essa separação ela poderia ter acontecido um pouquinho mais para dar um pouquinho mais assim de sensação de que, eu tô lendo isso aqui, agora eu tô vendo aqui essa outra seção. E aí tem uma separação para ela, né? Poderia ter distribuído essa separação de cores um pouquinho mais ao longo da página. Essa divisão aqui que foi feita com um pixel de linha aqui, né? E nessa outra seção aqui, não sei se vai dar para ver, mas aqui não tem mais essa separação, né? Então, parece que é um conceito que foi muito legal, mas ele foi trabalhado de uma forma um pouco inconsistente. E aí, é isso, né? No fim, assim, a gente sempre planeja muito bem, a gente tem que planejar muito bem a nossa página, o layout que a gente vai fazer. É claro que ao longo do caminho a gente pode ir querendo implementar outras coisas, né? O importante é sempre a gente pegar esses conceitos, essas ideias que a gente vai trazendo ao longo do caminho e trazer para a estrutura inicial que a gente planejou para poder trazer essa consistência aí ao longo de todo o design. Últimos dois pontinhos que eu queria tocar aqui pra gente não deixar de falar disso foi a seção do preço, que eu achei que, de novo, ficou inconsistente aqui esse espaçamento aqui central, mesmo erro dessa capa, tá? Então, o preço aqui ficou muito desalinhado, assim, muito distante um ponto do outro. E eu senti que, a seção do preço, ela geralmente é uma das mais importantes numa página de vendas.
vendas. É legal que você tenha um destaque forte aqui. E talvez um box aqui com esse conceito aqui dessa linha, talvez voltar a esse conceito aqui desse título que foi feito para o valor, para o preço ou para alguma coisa do tipo, ou até mesmo, não cheguei a testar, não sei se ficaria legal ou não, mas talvez até um quadrado, vocês vão entender no próximo exemplo, mas talvez até um retângulo aqui, um box, que fosse colorido por fora, com esse conceito aqui dessas cores, e com o texto, obviamente, branco, né, para não ter um conflito de cores, né, todo o resto teria que ser branco, porque a gente teria um degradê, um fundo muito chamativo de fundo. Não sei se ficaria legal ou não, foi só tipo o que me veio na cabeça, eu testaria algo assim, que aí realmente chamaria bastante atenção pro valor e pro botão que é o mais importante de todos no site, que é o entrar agora numa página de venda. Então eu senti que faltou essa seção mais importante do site e faltou mais capricho nela, digamos assim, tá bom? Quando a gente vai criar uma página, é sempre bom pensar ali qual que é o objetivo dela, tal, né? Então, quando a gente pensa na seção de preço, é realmente a dona da festa. E se a gente for olhar nesse layout, apesar de bonita, a gente pode ver aqui, por exemplo, ele tá destacando menos do que outras seções que são menos importantes, bem menos importantes, como até a de baixo, logo, a de perguntas frequentes, que tem aquele título bem trabalhado e tal. Ela chama mais atenção do que a própria venda em si, que é o principal objetivo da página. Então, sempre tentar alinhar, assim, o que eu tô criando, qual que é o ponto que eu tenho que destacar mais, aonde que eu tenho que jogar o meu chunk, colocar uns frufru, botar uns preenchimentos, uns negócios pro pessoal bater o olho e pá, brilhar ali, né? E o último ponto só é que a versão de celular ficou muito, muito massa, mas a versão de tablet, e isso aconteceu também pro primeiro colocado, não ficou... Faltou a otimizar para a versão de tablet, tá? Não esqueça de otimizar. Eu sei que a gente tende a fazer as de otimização de celular, mas... E pode ser só uma adaptação, tá? Não precisa talvez ter um mega capricho, muitas edições e tal, mas faz uma mini otimização aqui, deixa os espaçamentos consistentes, deixa os tamanhos das colunas e seções da forma correta. Olha o espaçamento, olha o espaço que ficou em branco aqui. A seção do preço ficou toda desregulada. Então não se esqueçam de otimizar na versão de tablet também. Isso é muito importante, gente, porque quando a gente, né, como profissional assim de web designer, a gente vende site responsivo, a gente fala isso para os nossos clientes. E quando a gente fala isso, o mínimo que a gente precisa pensar é desktop, mobile e tablet. São os 3 dispositivos principais, assim. Então, você pode talvez não fazer para coisas muito mirabolantes, mas para esses tem que estar redondinho. Para quem não faz ideia de como criar esses sites e vai começar a seguir a escola de sites, vai ver o treinamento Z Pro, saiba que para você utilizar isso aqui no Elementor é super simples, tá? No próprio Elementor tem um editor para celular e para tablet. Então eu não vou conseguir mostrar aqui, mas era basicamente habilitar a seção de tablet e fazer as mesmas modificações sem código de forma visual para a versão de tablet. Então é bem simples você fazer essas otimizações, você só não pode esquecer. Então passou batido aqui, com certeza. Mas vocês vão ver aqui o primeiro lugar e acho que vão conseguir se inspirar e entender mais como melhorar o layout de vocês. Vamos lá então, nosso primeiro lugar foi Luciano Espíndola. Massa demais, Luciano. Para quem quiser trocar uma ideia com o Luciano, ou quem sabe contratar, pedir um orçamento, fazer um site com ele, o @ dele no Instagram é opaluciano e o site dele, o site portfólio dele é opaluciano.com. Então, dê uma olhada lá e vamos mostrar qual foi o trabalho dele. Então, esse daqui é o site final. E aí, ó, se vocês derem uma olhada, a gente vai entrar nesses pontos aqui. Não sei o que você fez, acho que foi o CSS que você mandou aqui nesse live. Fiquei inventando algumas coisas. E no meu computador ficou esse menu aqui, ele ficou invadindo. Então, mais no computador da Bia não ficou. Mas é um ponto de atenção, hein, Luciano? Mas ficou muito foda o site, ficou muito bem feito. Ó. Esse aqui é o resultado final. Ó, a correção aqui, a gente vai trazer isso já já, mas a correção sobre a forma de pagamento aqui, olha o destaque, como isso está bem mais destacado numa página de vendas. A questão das composições que estão mais harmônicas, os pesos estão mais bem distribuídos. Alguns efeitos de movimento, alguns efeitos de animações de entrada que estão bem feitos, que não estão muito demais, assim, que não é legal ficar adicionando um monte de animações, mas esse aqui ficou o resultado final do site que o Luciano mandou, do Ironman Formação de Atletas, também uma página de vendas. No geral, assim, as estruturas ficaram impecáveis, tanto na primeira dobra, aqui essa parte dos diferenciais, a gente viu que você mesclou outros tipos de composições e manipulações ao longo da página também, o que deu todo um tchan, assim, isso realmente, assim, mexe muito com o visual, né, da página, ficou muito, muito bom mesmo, algumas sessões aqui dinâmicas também, que faz a pessoa querer ali dar uma lidinha, né, e ver realmente o que ela vai aprender e tal, e ler sobre o que é que aquela sessão se trata, enfim, ficou show, assim, é até difícil de encontrar alguns apontamentos para conseguir fazer aqui, porque realmente tá praticamente, assim, impecável, foi um trabalho excelente, não tinha como, assim, não levar o primeiro lugar, desde a primeira dobra, assim, a gente já sabia que já tinha potencial para vencer esse concurso aqui, foi muito merecido, de verdade. Pontos a melhorar, pontos que a gente editaria, ou, assim, de novo, detalhe do detalhe, mas acho que é legal para vocês sempre ir melhorando e pensando no próximo passo. Eu tenho um aqui, depois você pode puxar também, Bia, mas eu senti falta de alguns outros
outros elementos aqui de composição. Então essa corrente ficou legal. Essa daqui, na minha tela, pelo tamanho que foi estipulado do tamanho da seção, não deu para ver. Mas se eu tiro um pouco, se a gente vai com uma tela mais ultra-wide, tem esse elemento de composição que ficou bem interessante. Só que ele não ficou muito otimizado para telas de 3 polegadas. Então talvez teria sido legal. Como tem bastante espaço em branco aqui, teria dado para invadir um pouco mais essas seções. E eu achei que foi um conceito bem legal que daria para usar até um pouquinho mais. E nesse nível de página, tomando cuidado para não perder performance e otimização, eu talvez ainda teria mexido um pouquinho com algum efeito de movimento, um blur, alguma coisa entrando ou saindo, assim, tipo, indo pro lado, que eu acho que ia dar um charme a mais para esse tipo de página. Mas claro, aí tem que tomar cuidado com a otimização, teria que fazer uns testes, mas seria um teste que eu faria. Eu não sei se foi pensado ou não, mas fica esse comentário para vocês. De novo, tomem muito cuidado com efeitos, animações de entrada, efeitos de movimento, blur, porque isso pode pesar no site, pode ficar inclusive ruim de navegar, mas se usado com parcimônia, assim, de uma forma quase que homeopática ali, com cuidado, pode ficar bem legal, tá? Pode dar um charme a mais na experiência do usuário quando ele for navegar pela primeira vez, fechou? Que outros pontos, Bia, você estaria ou modificaria alguma coisa? Tá, beleza. Um dos pontos seria exatamente a mesma coisa que eu falei lá para o segundo lugar, um pouco mais de destaque nos títulos. Por exemplo, esse aqui que é o título principal, o da Graziella, ela ainda conseguiu deixar um pouco mais destacado, né? Esse aqui, ele tá praticamente com o mesmo destaque desse texto aqui de baixo, o que não contrasta muito bem. E outro detalhe é essa questão da altura aqui, ó. Tem muita gente que não percebe isso, mas visualmente não fica muito legal e também prejudica a legibilidade, tá, gente? Então, mantenham sempre a mesma altura de linha aqui. A gente vê que esse texto, ele tá mais espaçado que esse aqui tá mais grudadinho. E essa aqui, por ser a promessa geral da página, ela precisa ter um destaque maior. Uma forma, inclusive, por exemplo, de, às vezes, dar uma contornada nisso, seria de trazer isso aqui um pouquinho para cima, para poder ter um espaçamento maior aqui, ó, para trabalhar esse texto. E, ao mesmo tempo, também não necessariamente precisava ter essa logo aqui, já que você já tá utilizando ela aqui em cima, fica um pouquinho redundante, né? Então, ao invés de tomar espaço desse título principal, poderia subir aqui um pouquinho e já dar um destaque maior para isso também. O que eu faria, para ser sincero? Eu não teria esse menu aqui. Porque a gente, sites one page, principalmente páginas de venda, nesse estilo que a gente tá falando, eu não vejo muito o pessoal usando essa prática de ter menus, tá? Então, acho que essa composição aqui sem esse menu ficaria melhor, não teria esse problema de ter o logo repetido aqui sem necessidade. Não vou seguir. Eu teria feito algo mais ou menos direto ao ponto aqui, assim, que acho que ia ficar mais clean. E o ponto é que a pessoa vá navegando mesmo e não pulando, não navegue por um menu, mas dê o scroll e vá vendo todos os pontos de uma página de venda, tá? Então eu teria feito dessa forma aqui direto mesmo. Isso é bem comum nas práticas desse tipo de site, né? Para esse tipo de página única, assim, a gente tem as páginas de venda, que são essas, e os one page, que normalmente são mais institucionais, como o primeiro que a gente mostrou da Pincelari, tem ali um objetivo um pouco diferente, né? Para esses institucionais é legal de manter um menuzinho ali com os pontos principais para a pessoa ter essa rolagem ao longo da página, mas em página de venda dificilmente a gente vê esse recurso realmente assim. O mais prático normalmente é da pessoa ir scrollando e ver ali a copy que tá acontecendo para ela. Mas assim, voltando, realmente o ponto principal seria esse destaque aqui para o título, né? Principalmente para esse primeiro aqui que precisaria de um destaque maior, poderia até diminuir um pouquinho a logo, espaçar, aumentar esse título e também talvez aumentar um pouquinho esse botão, tá? Mas aí é questão de gosto, talvez deixar ele um pouquinho mais gordinho e tal para chamar mais atenção. Pelo menos nesse aqui, diferente daquele segundo lugar, a gente vê que realmente ele teve um destaque maior desse gradiente atrás. Ainda tem esse efeitinho aqui que não necessariamente precisa ter em uma página, mas que deu um plus aí, né, no design, assim, em geral, no efeito visual, de chamar atenção para aquele ponto. E esse problema de destaque também se repete aí em outras seções, como por exemplo nessa aqui, ó, que a gente vê que o título ele não tá tão mais destacado do que o texto tá aqui embaixo. Tem aquele problema de ter uma palavrinha órfã aqui embaixo, aqui também sozinha, que poderia ter uma quebra melhor nessa frase, né? Talvez estender um pouquinho mais. Essa questão aqui dessa atenção com a altura da linha. Se você for pensar aqui, ó, esse aqui ele tá bem espaçado, já o título principal ele tá bem achatadinho, né? Então ter ali essa consistência ao longo dessas alturas também. Parabéns aí, Luciano. Essas são algumas correçõezinhas que a gente faria, mas de forma bem didática, assim, para mostrar para todo mundo até onde que vocês podem chegar e quais são algumas correções que podem ser feitas. Em nenhum momento eu acho que esses sites estariam não entregáveis para um cliente ou eles valem menos por causa disso, de forma alguma, mas acho que são pontos pra gente sempre ficar atento e sempre tentando melhorar, beleza? E é isso aí, galera. Tamo junto demais. Falou, galera. Legal. Muito obrigada.